Eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica, hipnoterapeuta e psicanalista. Estou aqui para dar continuidade ao tema anterior, mais virado desta vez para a área laboral. Hoje nós iremos falar do que seria a saúde emocional no contexto corporativo. Então, pressão no trabalho, como gerenciar os nossos desafios e não adoecer no setor laboral. O que seriam questões laborais? Bem, questões laborais seria o excesso de demandas, ambiente de alta competitividade, falta de reconhecimento, conflitos entre os colegas ou com os líderes, medo constante de falhar ou de ser demitido. Tudo isto dentro do contexto laboral. O problema não é ter pressão, mas sim é viver sobre ela o tempo inteiro. Isto no setor laboral. Os efeitos da pressão excessiva, geralmente eles causam alguns sinais. Dentre eles podemos encontrar a estafa emocional, a ansiedade e a irritabilidade, a insônia, as dificuldades de concentração, problemas até físicos como a pressão alta, algumas dores que depois vamos ter em algumas regiões do nosso corpo advindo dessa pressão psicológica que nós teremos a receber dentro do setor laboral. E o que está sob o nosso controle? Como é que nós podemos saber que questões é que nós, como trabalhadores, podemos lidar com elas e são nossa responsabilidade e que tipo de questões é que não são nossa responsabilidade? Bem, as questões, os fatores que estão sob o nosso controle são aqueles que nós podemos, de certa forma, controlar. E seriam os fatores internos, iríamos aqui discriminar como fatores internos. O que seria isso? A forma como nós reagimos, por exemplo, à cobrança, é um fator interno. Nós podemos desenvolver formas de reagir de forma saudável às cobranças do nosso trabalho. Também os nossos limites, o respeitar os nossos limites sabendo até onde nós podemos ir é um fator interno. Saber gerenciar os nossos limites é um fator interno, porque isso nós podemos controlar. A organização do nosso tempo também é um fator interno, porque nós podemos controlar. Nós podemos sim agendar as coisas para nós termos melhor organização do nosso tempo. Agora, tem os fatores externos, que são aqueles que estão fora do nosso alcance, que não são controlados por nós. Nós não temos como ter o controle desses fatores. Quais é que seriam? As decisões, por exemplo, da empresa seriam, nesse caso, os fatores externos que não dependem de nós como funcionários, porque é a empresa, é a instituição que toma essas decisões. Então, nós, de forma direta, não temos como interferir nessas decisões que a empresa vai tomar. Também o estilo de liderança dos outros, também não temos como alterar. Como pessoas singulares, nós não temos como alterar isso. Então, são fatores externos. As crises econômicas que acontecem na nossa instituição ou de forma global, também não temos o controle sobre esse aspecto. Então, é um fator também externo. Bem, feito isto, podemos aqui perceber que existem fatores que dependem de nós, assim como existem fatores dentro da nossa organização que não dependem de nós. E como é que nós podemos gerenciar o nosso dia a dia? Quais são as dicas que podemos aqui deixar? Bem, podemos começar por organizar o nosso dia. De que forma? Priorizando o essencial. Então, nós já fazemos a gestão do tempo. Dissemos aqui que a gestão do tempo estaria sobre os fatores internos que nós temos controle. Então, tendo controle dos fatores internos, que seria, nesse caso, a gestão do tempo, nós podemos organizar o nosso dia dando prioridade àquilo que realmente é essencial, que não pode passar para um outro dia, não pode ser moroso. Então, priorizamos isso de forma a organizar melhor a nossa agenda, as nossas atividades, para não quebrarmos aquilo que é a produtividade nossa como colaboradora, assim como as metas da própria empresa.
Também podemos definir limites. De que forma? Aprendendo a dizer não com respeito. Porque às vezes nós recebemos trabalhos de várias formas, de várias origens, acumulamos e não sabemos como lidar com aquela questão porque não conseguimos dizer não. O chefe vem, dá-te um trabalho, tu sabes que ainda não terminaste o outro, já tens trabalho acumulado. Em vez de dizer de forma delicada que ainda não terminaste, precisas de um tempo para terminar aquele trabalho para poder receber o outro, nós já recebemos e ficamos com coisas acumuladas que não conseguimos dar acompanhamento devido, porque não conseguimos dizer um não saudável. Temos medo de ser demitidos, temos medo de alguma represália. Então é importante que a gente saiba qual é o nosso limite e saiba dizer não de forma saudável. Também podemos fazer pausas conscientes. O que seria isso? Ao longo do dia, para evitar aquele aborrecimento, nós podemos, se trabalharmos de forma muito monótona, sentados por períodos muito longos, podemos, de quando em vez de 20 em 20 minutos, levantar, ir ao banheiro, esticar um bocadinho os pés, levantar para tomar um copo de água, tomar um café. É importante, isso revitaliza o nosso corpo no geral. Também podemos ter uma comunicação clara. Em que sentido? Podemos aprender a dar feedbacks e pedir que os outros também nos dê, porque quando nós trabalhamos em equipe, as coisas fluem melhor. Se nós conseguimos dar o feedback ao nosso colega de alguma situação, em que ele, por exemplo, possa nos cobrir de alguma forma, amanhã ele também vai precisar da nossa ajuda, damos feedback do que estamos a fazer, do que está a acontecer, como é que está a acontecer, tanto para os nossos líderes como para aqueles que são os nossos colegas à nossa volta. Isso, de certa forma, vai criar um ambiente de mais união. Então, vai criar um ambiente de ajuda mútua. Também é importante que a gente cultive esses vínculos de ajuda mútua. É importante que o ambiente de trabalho seja uma espécie de família para nós, porque a maior parte do tempo que nós despendemos na nossa vida é no setor laboral, é com colegas de serviço. Então, é importante que haja um apoio mútuo. É importante que se cultive isso no ambiente de trabalho para que se transforme esse ambiente num lugar prazeroso, num lugar de ajuda, sem apontar o dedo para ninguém, sem apontar as fragilidades do outro, procurando atingir as metas da instituição de forma colaborativa, de forma unânime e sem egoísmo por parte dos colaboradores. É importante que se cultive esse ambiente de ajuda mútua, de empatia entre os colaboradores. Agora, qual é o cuidado com o perfeccionismo que nós devemos ter? Bem, é importante que nós tenhamos cuidado com a questão do perfeccionismo. Por quê? Porque o perfeito é inimigo do feito. Então, se nós quisermos ser pessoas perfeitas, vamos acabar por não fazer, porque quando procuramos só perfeição, adiamos a ação em si em busca dessa perfeição. Algumas dicas que podem nos ajudar é termos em mente que o medo, por exemplo, de errar, ele nos paralisa. Se nós vivemos com medo constante de cometer um erro, nós vamos ficar paralisados e não vamos ser produtivos. E isso, de certa forma, sim, vai nos prejudicar na instituição. Agora, se a gente faz, mesmo errando, se a gente era porque a gente, de certa forma, não aprendeu devidamente como deveria fazer aquela coisa. Mas fazer é melhor que não, porque se a gente faz e era, e aproximamos de um colega, ao nosso líder, explicamos, olha, eu fiz o trabalho que me mandou fazer, mas fiz desta forma, eu acho que não está muito correta. Podemos, de certa forma, abrir espaço para que o outro perceba que essa pessoa tem vontade de fazer as coisas. Ela apenas não sabe como fazer de forma correta, mas ela tem vontade. Então, o outro pode se predispor a explicar como fazer de forma correta. Então, a perfeição, ela vem mesmo da prática. Outro ponto também é a alta autocobrança que nós fazemos. Então, isso gera esgotamento. Termos noção de que cobrar-nos de forma excessiva vai nos gerar algum esgotamento é importante, porque a partir disso nós vamos começar a respeitar aqueles que são os nossos limites. Então, quando a gente vê que está sobrecarregado, vai começar a respeitar até onde é que nós podemos ir, até onde nós podemos aceitar certas atividades, certos trabalhos, sabendo os nossos limites. Então, temos que ter noção disso. A autocobrança excessiva, ela gera esgotamento em nós. Também temos que ter noção que fazer o nosso melhor
é sempre o melhor, mas temos que respeitar sim os nossos limites. E quando é demais, o que fazer? O que é que isso gera em nós? Bem, quando o ambiente laboral ele apresenta uma demanda excessiva para nós, isso cria-nos uma síndrome que nós chamamos de síndrome de burnout. O que seria isso? Seria o esgotamento físico e emocional causado pelo trabalho excessivo e estressante. Então, isso gera-nos um esgotamento. E quais seriam os sintomas desse esgotamento? O cinismo e a indiferença é um deles, sentimento de inutilidade, aquela pessoa que acha que já não é produtiva, não vê a sua importância dentro do ambiente laboral, a queda drástica também do desempenho, porque se a pessoa está excessivamente estressada, está com a síndrome de burnout, vai ter de certa forma uma queda drástica no seu desempenho profissional. O outro sintoma é o distanciamento emocional, porque há pessoas que depois de adquirirem a síndrome, elas ficam apáticas em relação a tudo que acontece à volta delas. Então, é importante buscar ajuda profissional nesses casos, porque é realmente fundamental. Por que dissemos que buscar ajuda profissional é fundamental? Porque a questão do equilíbrio é um direito e não um luxo. Mas o que é que nós podemos fazer também para fortalecer esse equilíbrio fora do trabalho? Nós podemos ter um hobby, que é uma atividade prazerosa para nós. Em qualquer aspecto que nós achamos que nós podemos fazer nos nossos tempos livres, mas de forma a que nos traga algum prazer, isso seria muito bom, seria uma ajuda, autoajuda que nós faríamos a nós mesmos. Fortalecer a nossa rede de apoio emocional também. Por quê? Porque quando temos pessoas do lado de fora que nos fortalecem, nos dão um suporte emocional, as coisas ruins que acontecem no trabalho acabam nos afetando muito, porque nós sabemos que fora daquele ambiente nós temos alguém que nos pode ouvir, que nos pode dar amparo, que de certa forma é o nosso pilar. Então é importante ter essa rede fora do setor laboral. As práticas também de autocuidado, como a alimentação equilibrada, um sono mais repousante e fazer coisas também que nos criem algum lazer, é uma forma de autocuidado. Também podemos optar por fazer meditação, de forma a nos trazer para um ambiente mais calmo e a desanuviar a nossa ansiedade relativa às questões laborais. Trabalhar com saúde é mais importante do que trabalhar sem parar. Por quê? Porque equilíbrio é produtividade com humanidade. Então, é desta forma que nós fechamos o nosso programa de hoje. Mas quero dizer para si que deixa aqui o seu comentário, partilhe a nossa live. Se gostou do nosso programa, deixa aqui o seu like, siga as nossas plataformas digitais, estão aqui a passar no nosso rodapé. E se deseja também contactar os nossos serviços para a sua instituição ou individual, pode fazê-lo pelo 84724200, o mesmo número no 87, ou então pode nos contactar de forma física ao Metz Couturé, esquina com Karl Marx, Rechão, número 144. Então não hesite, procure os nossos serviços, nós vamos até a sua empresa, vamos lá fazer o nosso trabalho. Também podemos ter terapias individuais, assim como online. Então saia hoje do porquê, começa a viver o como.